Meus irmãos, graça e paz. Amém. Quem já votou? Quem já votou? Levanta a mão, deixa eu ver. Deu certinho lá? Tá, daqui a pouco eu te chamo, Tião. Certinho? Quem não votou ainda? Consciência, hein? Olá, hein? Vigia, hein? Essas cadeiras aí é só para sentar nessa coça, ó. Vamos fazer uma oração? Para que Deus dê graça. Pai, em nome de Jesus, estamos orando, a igreja está orando, e nunca se orou tanto como tem se orado pela nação nesses dias. Hoje nós estamos em decisão e queremos pedir que a Tua presença continue nos corações das pessoas, que o Senhor continue fazendo a Tua vontade sobre nossa nação. Nós somos a favor da vida, somos a favor da família, somos a favor da fé, que as pessoas tenham liberdade de exercer sua fé da forma que elas acharem melhor. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando nossa nação, que nossa nação cresça, multiplique, seja abençoada, prospere, que ela tenha, meu Deus, vida de Deus nela. Feliz é a nação cujo Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Aleluia, glória a Deus, muito bom. As crianças vão subir, Keina, as crianças podem subir sem correr. Irmão Sebastião quer dar uma palavrinha aqui. Aleluia, feliz é a nação. Estou achando, eu cacei uma camisa verde e amarela para vestir, só a mais verdinha que eu achei foi essa aqui. Trem, eu lembrei que eu tenho uma daquela, mas feliz deve ter dado para os outros, jogado fora, não sei. Graças a paz, Sebastião. Bonito e forte. Graças a paz, igreja. Amém? Irmãos, hoje tocou no meu coração de eu dar um testemunho aqui da minha vida, sabe? E primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom e bom mesmo. Não adianta falar assim, mais ou menos, não, Ele é bom. Porque 2 meses atrás eu tive a morte, eu vi a morte na minha frente, mas só que eu confiei no Senhor e não desanimei hora nenhuma, sempre lá no hospital, eu orando, pedindo a Deus, caladinho ali, custando a ter força para orar, mas Deus me abençoou, e graças a Deus, hoje eu estou aqui junto com os irmãos, podendo louvar e orar e agradecer a Deus. Então, o que eu peço aos irmãos, não desanime de Deus, porque Deus é muito bom, gente. Vocês que nunca passou por isso, mas eu passei e eu vi que Deus, e vou testemunhar mesmo que Deus é bom. Não desanime, gente. Orem, pede a Deus. Lá no grupo, lá, quando aparece aquela mãozinha, gente, aquilo anima a gente um tanto, vocês não acreditam não, é bom demais. Então eu peço a todo mundo aqui, gente, não desanima de Deus, porque Deus é bom demais. Porque tem pessoa aí desviando, tem pessoa mudando de igreja aí, não faz isso não, gente. O mesmo problema que vocês vão achar aqui, vocês vão achar na outra igreja também. Então eu peço aos irmãos, vamos se unir, vamos orar, vamos pedir a Deus, que Deus esteja abençoando todo mundo. O pastor Ravani e o pastor Vinícius, que esteve comigo no momento mais difícil lá no hospital, aqui, lá em Divinópolis, eles viram como eu fiquei. Eu fiquei ruim, mas não desanimei. O médico chegava para mim, vamos para o bloco cirúrgico, vamos agora, doutor, tem que fazer, vamos fazer logo. Mas porque eu estava confiante em Deus, e Deus é bom. Então eu quero agradecer aos irmãos, todos que oraram por mim, que empenhou orando, e graças a Deus, hoje eu estou aqui na presença do Senhor, junto com os irmãos, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Fica duro mesmo. Em nome de Jesus. Irmãos, o Tião poupou um pouco aqui, porque literalmente, a Tchu tirou uma foto dele, que eu vou falar com você uma coisa, viu? Não sei se a Tchu tem essa foto ainda. Traz para pôr ali, é até assim, cenas pesadas. Estava morto mesmo, literalmente falando, Tião estava morto. Ô Kênia, chama a Kênia para mim aí, Bruno, para ela vir dar o aviso aqui. Enquanto a Kênia vem dar o aviso, meus queridos,
Quem não foi votar ainda, vai votar, amém? Não é negócio de justifica, votar em branco, não, vai votar, vai lá e vota, lembra do que você está fazendo, presta atenção, a gente brinca, mas é sério, e eu não tomo muita posição sobre isso, quer dizer, na verdade eu não tomava, da agora para frente, acostume com a nova modalidade, a nova versão, toma sim, vota sim, presta atenção em quem que você vai votar, não vai votar em partido de esquerda não vai fazer loucura de sua vida não, acabar com o Brasil e acabar com o que você vai deixar para os seus netos não, faz o trem com consciência, amém ou não amém? Faz com consciência, presta atenção no que você está fazendo, para amanhã a gente não ficar chorando. Pior do que não ter milagre é precisar de um milagre, e alguns países aí já estão precisando do milagre, não estão vendo o milagre acontecer, então pensa nisso. Keina. Irmãos, graça e paz, bom dia. Como de costume, né, todos os anos, tirando a pandemia, a gente faz o Dia das Crianças. E esse ano, né, vai ser diferente. Vai ser no sol nascente, né, pastor? Então, eu quero convidar todas as crianças daqui da El Shaddai da sede para estar com nós lá, com a gente lá. Vai ser na quarta-feira, no dia 12 mesmo, a partir de 2 horas até as 5 horas. Você pode deixar e depois voltar para buscar. Nós vamos ter professores, algumas mães vão estar ajudando, os ministérios vão estar todos juntos lá, né? E eu gostaria de estar pedindo ajuda, porque eu gostaria de estar dando uma lembrancinha, né? Um pacotinho de lembrancinha. E vou também estar servindo cachorro-quente com guaraná. Então, os irmãos que tiverem no coração de estar me ajudando com a doação, pode me procurar. Eu vou estar lá na escolinha e também pode estar me chamando no meu privado, tá bom? A gente vai estar oferecendo para eles cachorro-quente, guaraná, o rapaz da pipoca ele vai arrebentar a pipoca e algodão doce. E vamos ter um teatro lá também, né? E eu conto com a ajuda e o convite está estendido para toda a igreja, todas as crianças da igreja. Quem tiver sobrinho, né? Isso mesmo. Pode levar. Não escutou não? É porque só... tá. O convite está estendido para o sobrinho, para o vizinho, aquela criança que você conhece e quer trazer ela para a igreja, é uma oportunidade, tá bom? Deus abençoe, bom dia. Então está aí dado o aviso. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 34. Êxodo 34. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre, não desiste. Chegou agora. Êxodo 34, quem encontrou, diga amém. Muito bom. Meus queridos, quando você começa a ler a Bíblia, né, e você vai ali, principalmente no começo, nos livros do começo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, que a gente vai chamar de Pentateuco, né? Você percebe a experiência desse povo com Deus, era uma experiência assim, muito forte, eles tinham assim, experiências marcantes com Deus, coisa maravilhosa. E nesse Êxodo 34, que é as segundas tábuas da lei, quem está no som, abaixa só um pouquinho meu retorno aqui, está alto, que vai ser a questão das segundas tábuas da lei, visto que as primeiras, Moisés apertou ela tanto no peito, assim que ela quebrou, jogou no chão, porque quando ele sobe para o monte e volta, o povo já estava adorando um bezerro de ouro, feito por Arão. Isso mostra que o povo se corrompe com muita facilidade, o povo muda muito rápido, as pessoas elas mudam a mente delas com qualquer situação, não é? É impressionante como uma pessoa te conhece, convive com você uma década e meia, e de repente basta uma outra pessoa falar, o Gonçalo é pedófilo, pronto, acabou, eu não dou direito de defesa, eu já julgo, transito e sentencio o Gonçalo a sumir da minha vida.
A mesma coisa acontece aqui. Deus tira o povo do Egito com mão forte e braço estendido. Mas bastou Moisés subir no monte e lá ficar por 40 dias, que Arão apresenta um bezerro de ouro e fala: ei Israel, esse é o Deus que te tirou do Egito. E o povo largou o Senhor e começou a adorar aquele bezerro de ouro. Quando está aquele alarido, aquela festa, e Moisés lá em cima, Deus então fala para Moisés: desce, porque o povo se desviou. Aí Moisés: que isso, Senhor? Não, o povo saiu do Egito agora, o povo viu as 10 pragas, o povo viu a maravilha que o Senhor fez, o povo não vai fazer isso não. E Moisés então desce com Josué do monte, e Josué vai chegando, e Moisés, e de repente Moisés fala assim: eu escuto alarido, e o alarido não é de guerra, não é de perder e nem de ganhar, é festa. Por que esse povo está fazendo festa? E quando eles chegam lá, tinha um bacanal, a festa mundana acontecendo, e o povo adorando um bezerro de ouro, feito pelas mãos de Arão, dos brincos e dos penduricalhos que o povo doou. Moisés então espreme Arão e fala: que é isso, Arão? Você é louco? Eu te deixei aqui para cuidar do povo enquanto eu fui no monte, e quando eu volto, o povo está adorando o bezerro de ouro. Arão, com medo, fala: o povo me apertou, então eu peguei esses ouros, joguei no fogo e pulou para fora esse bezerro. Ele ainda mentiu descaradamente. E Moisés então vai, toma uma postura, e fato é que naquele dia muita gente morreu. Aqueles que foram pelo Senhor tiveram a ordem de Deus para matar os que continuavam adorando o bezerro. E naquele dia foi muita tristeza em Israel. Passado esse período, a Bíblia diz que Moisés sobe de novo ao monte para poder escrever as segundas tábuas da lei, está no 34, o título é As Segundas Tábuas da Lei. Depois você vai ver no versículo de 10 a 17, a renovação da aliança que esse povo teve que fazer com Deus de novo, porque eles haviam quebrado o compromisso deles com Deus. E aí do versículo 18 até o versículo 28 vai falar das 3 festas de Israel, que são festas importantes. Cada festa daquela simbolizava um acontecimento deles e Deus. Quando eles faziam aquelas festas, elas tinham um propósito. Aí agora entramos no versículo que é o tema da nossa mensagem, que vai ser o versículo de número 29 em diante. Eu quero ler com vocês, e aí a gente vai tentar meditar um pouco sobre isso. Todos encontraram? Então vamos lá. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olhavam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos, é isso aqui, todos os filhos de Israel. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. 33. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhes, removia o véu até sair. 34. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. Saindo, dizia os filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. 35. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Amém? Pai, aqui está a sua palavra, aqui está o seu povo, e nós queremos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Essa palavra ela é muito interessante, porque ela conta-nos uma história de quando Moisés subia ao monte Sinai para falar com Deus. E quando ele subia no cume do monte Sinai, e ele então ouvia a voz de Deus, e Deus falava com Moisés, e Moisés então descia daquele monte, o rosto, a pele, a barba do rosto de Moisés resplandecia, brilhava.
As pessoas olhavam para aquele brilho e diz o texto sagrado que elas corriam, elas tinham medo. Versículo de número 30, quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, e eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. O povo ficou com medo, o rosto, um brilho, parecendo que um farol acendeu no rosto de Moisés. Então, quando você lê esse texto aqui, é interessante, porque Moisés arrumou um véu, ele arrumou um pano, e ele então, quando descia do monte com o rosto brilhando, ele pegava aquele pano e colocava na frente do seu rosto. O rosto dele ficava coberto com aquele pano. Então o povo, quando nós lemos esse texto aqui, nós percebemos algumas coisas. Nós vamos ler 2, mas nós percebemos algumas coisas só lendo esse texto. A primeira coisa que a gente percebe é que toda vez que você começa a entrar na presença de Deus, você muda, algo muda na sua vida, muda. Se você sobe para falar com Deus, eu não vou falar desce, porque descer é lá para o inferno, né? Então você sobe para falar com Deus, quando você sobe em oração para falar com Deus, quando você sobe em quebrantamento, em humilhação para falar com Deus, o seu rosto, sua voz, seu comportamento, seu jeito, suas atitudes, o seu coração muda. É impossível alguém que está diante de Deus, se relacionando com Deus, não ter o seu rosto, o brilho do Senhor na vida dele. E é perceptível quando o Espírito do Senhor está na vida de alguém. É perceptível quando um ministro que está cantando e adorando, ele está com o seu rosto brilhando pela glória do Senhor. É perceptível quando alguém está pregando e ele está com o brilho do Senhor na vida dele. É perceptível, você vê que na explicação, no modo de falar, você vê no jeito da pessoa cantar, tocar, no jeito da pessoa orar, de levantar a voz, tem vida. E tudo que tem vida se move, se locomove, se manifesta. Não existe nada que tenha vida que seja apático, morto, improdutivo, frio. A não ser que você seja um réptil. Aí se você é um réptil, você não tem calor próprio no seu corpo. Se você é uma cobra, você tem que ficar no sol para absorver caloria, para você criar energia, para você se locomover. Se você é um sapo, né, você também não consegue ficar, né, sapo não é réptil, tá? É anfíbio, né? Mas você não consegue produzir calor. Você não tem calor no corpo, você não tem calor na vida. Mas se você é uma cobra, poxa, não tem nada a ver com evangelhos, né? Uma cobra, um sapo. Quem é isso aí? Esse é o irmão sapo. A gente tem calor, a gente tem vida. Moisés ia lá falar com Deus e descia com o rosto brilhando. É impossível, a primeira coisa que eu percebo, é impossível você se relacionar com Deus e Deus não deixar a marca dele em você. Segunda coisa que eu percebo aqui, é que Moisés precisava separar um tempo para ir lá em cima. Literalmente ele tinha que subir um monte chamado Sinai. Não é uma montanha, sabe, enorme, aquela coisa tipo uma pirâmide, não, era uma montanha, era um lugar separado. E ele ia para aquele lugar para falar com Deus. Não existe jeito de você se relacionar com Deus se você não tirar tempo para Deus na sua vida. Você tem que tirar um tempo para Deus. Você tem que tirar um momento para você falar com Deus, orar, buscar a Deus e sentir a presença de Deus. Você precisa tirar um tempo para você se dedicar à sua fé. Não tem como você crescer, evoluir espiritualmente sem nunca pegar numa Bíblia, sem não ouvir uma pregação, sem não ter um projeto, uma caminhada, uma história de caminhada. E Moisés então separava um tempo. Quando Moisés desceu do monte, ora, ele desceu porque subiu. Houve uma ação para subir, houve um tempo dedicado para ele subir, por isso que ele está descendo. O texto começa a narrativa a partir do momento que ele está descendo, mas ora, se ele desceu é porque primeiro ele subiu,
E para subir eu preciso dedicar um tempo. Eu te pergunto, e não é uma pergunta redundante, não é uma pergunta subjetiva, é uma pergunta clara, objetiva e que tem uma resposta em 3 palavras, 3 letras em cada uma das respostas. Ou é uma ou é outra. Você tem tirado um tempo para Deus? Não existe assim, bom, talvez, deixa eu te explicar. Não, existe sim ou não. Ou você está tirando um tempo para Deus, ou você não está tirando tempo para Deus, coisa nenhuma. E Moisés tirava esse tempo, porque ele subiu lá. Terceira coisa que eu pego nesse texto aqui, Deus falava com ele. Vou te ler o texto, versículo 29. Depois de Deus ter falado com ele. Eu fiz uma live sexta-feira, eu até coloco no grupo da igreja, aí entra 10 pessoas. Vocês devem ter coisas muito mais importantes para fazer o tempo todo, exceto aqueles que estão trabalhando de fato. E eu falei sobre a voz de Deus. A voz de Deus. Você tem ouvido, sentido, entendido e obedecido a voz de Deus? Ou para você isso não existe? Você é crente, você crê na Bíblia, mas você não acredita que Deus fala com a gente. Você precisa, eu preciso, nós precisamos começar a ter esse relacionamento para ouvir Deus falar com a gente. Para quando você fazer uma grosseria com alguém, Deus ter a liberdade pelo Espírito Santo de falar com você. Márcio, volta lá, pede perdão para sua esposa, fala que você errou, que você estava nervoso. Porque Ele fala, Márcio, fala, irmãos. Você às vezes pegou uma coisa e levou, não vou falar que você roubou não, mas você pegou ali, carregou, e de repente o Espírito Santo, ele precisa ter liberdade na sua vida para falar com você assim: olha, esse copo não é seu, devolve. Isso é uma apropriação indébita, para não falar que é um roubo, né, um furto, devolve. Isso não é seu não, devolve. O irmão me contando algo na escola bíblica dominical, de uma situação que ele começou a viver e tal, e dizendo que Deus incomodou ele, mas ele fez o quê? Não ouviu e depois teve problema, falando: agora eu estou tendo que pagar um troço lá por uma coisa que Deus falou comigo e eu não ouvi. Porque Deus fala com a gente, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Fala. Às vezes você começa a subir, separar um tempo para você subir para falar com Deus, e aí você começa a ter algo na sua vida, algo diferente, seu rosto começa a brilhar. Então o Espírito Santo de Deus começa a ter certa liberdade para falar com você. Sim, a palavra é a primeira fonte de Deus falar com a gente, e tudo que eu entendo que Deus falou comigo, eu preciso estar abalizado na palavra, porque eu sou um homem e eu sou falho e eu tenho problemas, eu sou uma pessoa que tem emoções, então pode ser que eu achei que era Deus e não era Deus. Como eu vou ter certeza que aquela direção que eu estou dando é de Deus? Ora, conferindo segundo as Escrituras Sagradas. Eu senti, Patrick, um negócio no coração de te humilhar. Aí eu vou para a Bíblia, eu tenho que humilhar pessoas, deixa eu ver onde tem aqui uma liberação. Não, não tem. Então isso que eu senti foi mágoa, chateação, não posso te humilhar. Nossa, cara, Deus colocou no meu coração para dar uma oferta para o Patrick. É de Deus, né? Ô, pastor, é de Deus esse trem. Deixa eu ver se na Bíblia tem isso. Tem. Na Bíblia tem abençoar as pessoas. Então eu vou lá, ó, Patrick, Deus colocou no meu coração, cara, talvez seja eu mesmo, mas eu tenho aqui uma oferta. Talvez era tudo que a pessoa estava precisando. Um dia o irmão Ronaldo Pessoa, eu estava aqui, rapaz, sabe aquele dia que você está assim? Porque a gente fica angustiado, porque eu não sou Jesus, eu não sou Deus, eu fico chateado, eu fico angustiado com coisas que vocês fazem, né? Eu fico, estou caminhando com vocês, toda a minha vitalidade eu gastei com vocês, eu gastei desde os meus 20 e poucos até os 40 e poucos, 17 anos dos meus 44 foi aqui. Me magoou, eu estava assim triste esse dia, chateado, sou ali. Aí o irmão Ronaldo veio pelo corredor, fez o ofertório dele, foi para ali e eu ali em pé. Aí ele é bem tímido, né? Vem cá. Aí eu fui e falei: sim, senhor, Deus mandou te dar um abraço. Foi Deus, viu, Ronaldo? Aquele dia foi Deus que mandou você me dar um abraço. Deus mandou te dar um abraço. Cara, que abraço. Que trem de Deus, cara. Que coisa de Deus, cara. Eu já fiz isso com os outros,
Mas eu não sabia que isso é tão gostoso quando Deus fala para alguém, vai lá e dá um abraço nele para mim. Moisés ouviu Deus falar, Deus falou com Moisés. Depois de Deus ter falado com ele, Deus falou para Moisés. Uma quarta coisa que eu aprendo nesse texto está no 31. Então Moisés os chamou, Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Moisés lhes falou. Moisés lhes falou. Se você pegar o 32, você vai ver assim, ó. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que quando você sobe para falar com Deus, você muda a sua vida, seu rosto brilha, algo acontece. Deus fala com você porque você separou um tempo para falar com Deus. Mas em quinto lugar, você tem uma mensagem para entregar. Todo mundo que Deus falou com eles, que Deus tem falado, tem uma mensagem para entregar, tem uma palavra para falar. Se você é alguém que ouve, sente, recebe de Deus, você sempre tem uma palavra para falar. A pessoa está magoada, a pessoa está pensando, né? Finalizamos aí o outubro, o setembro amarelo, né? Falando aí de depressão e suicídio. Fizemos uma mesa redonda aqui na tentativa de elucidar, de esclarecer, de ventilar, de soprar um vento fresco sobre a ferida de alguém. A gente tem tentado trabalhar uma mentalidade sobre não a morte prematura. Estamos com um slogan falando ele, morte prematura não é a minha porção. Você pode repetir isso comigo? A morte prematura não é minha porção. Eu não vou morrer novo, eu não quero morrer novo, eu não vou morrer novo. Você pode dizer isso? Eu não vou morrer novo, eu vou ver os filhos de meus filhos, e eu quero que você, em nome de Jesus, receba na sua vida, você segurar os filhos dos seus filhos nas suas mãos, você vê seus netos caminharem, crescerem, com saúde, com vitalidade, e que nenhum de nós morra acamado, sabe, magricelo, pele e osso, com ferida, não, a gente vai morrer em ditosa idade, e forte, e viril, e sadio, em nome de Jesus. Uma palavra, eu estou buscando Deus, eu tenho uma palavra para você, ninguém busca Deus e fica calado, ninguém que busca a Deus não tem mensagem para falar, todo mundo que busca a Deus tem uma palavra para falar, tem uma direção para dar. Então quando alguém chega em você, não, eu estou depressivo, vou acabar com o meu casamento, a sua palavra tem que ser uma palavra do trono. Não, meu filho, há esperança para a árvore cortada, ainda que na terra envelheça a raiz, ao cheiro das águas ela vai brotar. O dia que eu fui lá, Marcela, Tchu, Renata tinham ido um dia antes e visto Tião. E Tião estava mesmo, e você vai ver a foto que ele vai mostrar aqui. Não, Tião estava, a morte, eu porque não tive uma visão espiritual, porque se os meus olhos fossem escamados naquele dia, né, desescamados, né, eu teria visto a morte ali ao redor da cama dele, porque ele estava, os dentes, a pele e o osso. E aí, quando eu terminei de visitar Tião, estou voltando, a Marcela me liga, mas a Tchu, Renata, mais a Renata, como é que tá? O que você achou? Eu falei, Renata, eu vi brilho no olho dele, e eu aprendi uma coisa, enquanto tem brilho no olho, tem vontade de viver. Vou dizer para você uma palavra que pode ser triste um dia se você ver. Patrick, você olhou no olho de um doente, ficou cinza, perdeu esse brilho, essa oleosidade, pode despedir porque está perto de morrer mesmo. Ninguém que perde o brilho do olho vive, não. Mas eu falei com o Renato, falei, ele vai viver, vai, o que Deus falou com o senhor? Não, Deus me falou nada não, mas eu vi o brilho no olho dele, eu vi o olho dele brilhando, o zóio dele estava assim, brilhando, está vivo.
Então está lutando contra a enfermidade, porque o zoinho está vivo. Quem sobe para falar com Deus, desce tendo uma mensagem de Deus para as pessoas. Tem uma mensagem de Deus. E as mensagens de Deus não é esses vasticínios de Nostradamus, não. A mensagem de Deus é viva. A mensagem de Deus é relevante. A mensagem de Deus te tira do comodismo e te põe para produzir. A mensagem de Deus põe vida na sua cozinha, põe vida na sua cama, põe vida no seu coração, põe vida no seu corpo. Ninguém que recebe a mensagem de Deus fica deixando panela apodrecer na pia, não. Cachorro amontoando fezes no quintal, não. Quem recebe uma mensagem de Deus, recebe uma mensagem para te deixar vivo, acordado. É isso mesmo, aleluia. O meu Redentor vive e por fim se levantará. Moisés recebeu uma mensagem de Deus e diz a Bíblia que Moisés falou tudo que o Senhor tinha falado com ele. Versículo 33. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu no rosto. Quer dizer, Moisés falou com eles. Moisés trouxe uma mensagem. Se você não tem uma mensagem, é porque você não está subindo para falar com Deus. Se o seu rosto não brilha, é porque você não está subindo para falar com Deus. Se todo mundo que olha em você, olha no seu rosto, só vê anemia, antipatia, negativismo, murmuração, é porque você não está subindo para falar com Deus. É porque você não está separando um tempo para falar com Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que Ele dá para a gente, é essa felicidade de quem busca Ele. É esses olhos vivos, lacrimejantes, não de murmuração ou de tristeza, mas de alegria e de expectativa boa. Um só para falar com Deus, aprendeu aí um trenzinho aqui, acolá, tem um dinheirinho, tem uma vidinha boa, pronto, é só isso. Isso é água rasa. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua vida. Mas acontece um negócio interessante, que aqui nesse texto não é revelado, é só explicitado, mas não revelado. Está no versículo de número 33, 34. Porém, quando Moisés, eu vou ler o texto de novo, só para mostrar a vocês, porque não está revelado aqui, só está registrado. A revelação está lá no Novo Testamento. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, versículo 29, Maíra. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Está muito claro aí. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também os filhos de Israel, os quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Então Moisés falou com eles com o seu rosto em glória, brilhando. Quando ele acabou de falar, Pedro Vitor, então ele colocou o véu no rosto. Ele acabou a mensagem, colocou o véu no rosto. Vamos continuar. 34. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Então, preste atenção. Então, digamos que aqui seja o lugar onde Moisés falava com Deus. Então Moisés, não tem que ter um pano aí não? Dá a bandeira aqui para fazer a encenação. O véu está até pronto. Então Moisés vinha falar com o Senhor, seu rosto brilhava,
ele falava com o povo, e logo depois, ele colocava um véu no rosto. Então, digamos que ele subisse no monte só aos sábados. Então, ele ficava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele ia falar com Deus, e ele fazia o quê? Removia o véu. Ia falar com o Senhor. E a glória, o brilho do Senhor vinha para o rosto de Moisés, a pele ficava num resplendor tremendo. Moisés então descia com o rosto desvendado e falava a Arão, aos principais e ao povo de Israel. Ele acabou de falar, ele cobriu o rosto, esperava de novo o dia de ter que falar com o Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sexta, sábado, ele ia falar com o Senhor de novo, tirava o véu, falava com o Senhor sem véu no rosto, descia com o rosto em glória, e depois que falava ao povo de Israel, ele fazia o que com o rosto de novo? Cobria de novo. Quando a gente lê isso só na revelação do Antigo Testamento, nós pensamos que ele está simplesmente cobrindo o rosto para que o povo não ficasse com medo da glória de Deus na vida dele. Esse Flávio Rubens de Almeida Marques é o que a gente pensa. Só que na verdade, Moisés está fazendo algo que todos nós queremos fazer, que nós fazemos, porque a gente não consegue entender certas coisas com muita clareza. Vem comigo agora em 2 Coríntios capítulo 3. Em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo tem uma revelação do que aconteceu. E esse é o último ponto da mensagem. Vamos pegar aí, o tema é o ministério da nova aliança. O que é a nova aliança? A graça. O que é a antiga aliança? A lei. Então a lei é a nova, a lei é a velha, a antiga, Antigo Testamento. Novo Testamento, nova aliança, período da graça. Lá nos 39 livros do Antigo Testamento, salvação por obedecer à lei. Aqui nos 27 livros do Novo Testamento, salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Agora, em Coríntios 3, segundo, nós vamos pegar o versículo 7, que fica mais fácil. Põe lá o 7, Maíra. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quer dizer, o ministério do Espírito do Novo Testamento é maior do que o ministério de Moisés. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto,
contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O que eu aprendo nesse último momento? Quando eu leio só Êxodo, eu acho que Moisés está cobrindo o rosto com medo, para tirar o medo dos filhos de Israel, para que os filhos de Israel não assombrassem quando vesse o brilho do seu rosto. É o que parece quando eu leio só lá o livro do Êxodo, a revelação lá do livro de Êxodo. Mas quando eu escafruncho a Bíblia e eu percebo aqui no Novo Testamento, Paulo, que vai ter uma revelação do Espírito sobre esse episódio, eu percebo que o que Moisés está cobrindo não é o rosto para que o povo não tenha medo, ele está com vergonha dele, porque em 2 ou 3 vezes o texto diz que a glória era desvanecente. A glória era diminuta. Então, para que o povo de Israel não visse que a glória estava indo embora do rosto de Moisés, Moisés então cobriu o rosto. Toda vez que ele saía da presença de Deus e a glória estava renovada, então ele vinha e falava para o povo, e logo depois ele cobriu o rosto. Porque ele está muito claro aqui, porque ele cobriu o rosto, porque se o que estava, versículo 11, porque se o que estava desaparecendo, se você pegar o versículo 7, e se o ministério da morte gravado com letras de pedra se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. O medo de Moisés era que o povo de Israel, ao ver que o rosto dele desvanecia, deixasse ele. Isso aqui fala muito com a gente, fala comigo. Moisés não produz glória, ele só pegava a glória que pegava nele do Senhor. Quando ele descia, o rosto estava repleto da glória, mas com o passar dos dias aquilo ia acabando, e ele com vergonha cobriu o rosto, para que ninguém visse que ele estava desvanecendo, que a glória estava indo embora. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão, pode pintar seu cabelo de laranja, de verde, de preto, está aí, você está com a sua glória desvanecendo, seu corpo está mudando, sua cabeça está mudando, a minha cabeça está mudando, meu corpo está mudando, todos nós somos desvanecentes. Você ainda vai olhar a foto sua, tomara que não, que você tenha sempre esse cabelão, mas você vai olhar a foto e falar assim, eu tive cabelo um dia, fui cabeludão um dia. Tiago, não estou te ofendendo, mas você deve olhar e lembra de uma época que tinha muito cabelo, mas a glória vai o que, Tiago? Desvanecendo. Esse dia eu fui tomar banho e me vi no espelho, meu Deus do céu, doido, as pernas ela vai ficando dessa finura, a barriga ela vai crescendo, os glúteos não tem, está desvanecendo. Sabe você, bonitão, vai desvanecer. Minha irmã, você é toda bonita. Você pode cortar, botar silicone, você pode aplicar o que você quiser, mas isso vai desvanecer, porque nós vamos nos desfigurando. E o que isso fala comigo? E eu finalizo aqui. Isso fala da nossa permanente dependência de Deus. Entendeu, Flávio? Um dia, Flávio, você vai num culto e você sente a presença de Deus e você tem a oportunidade de falar alguma coisa, meus irmãos, aleluia, oh glória, não sei o que, você está na alegria do Espírito Santo. Só que quando o culto acaba, sumiu a mercadoria, o pneu do caminhão está furado, está vazando um óleo. O que acontece com a glória? O que acontece com a glória? Ela vai desvanecendo. E eu preciso fazer o que amanhã de novo? Buscar de novo. E eu tenho que ir de novo.
Eu aprendi, primeira coisa que você aprende a fazer jiu-jitsu é o quê? Rolamento. Primeira aula, rolamento. E você vai ter que fazer rolamento quanto tempo? A vida toda. Você pode ser coral, você pode ser faixa de ouro, você tem que fazer rolamento a vida toda. E quando eu voltar de novo para o jiu-jitsu, eu vou ter que aprender a fazer rolamento. Eu esqueci como é que faz. É a mesma coisa, comparação simples, mas que serve para você. Quem almoçou aqui ontem? Você está doido de fazer o quê daqui a pouquinho? Almoçar de novo. Mas para que você vai almoçar de novo? Já almoçou ontem. Porque isso é desvanecente. Então a nossa dependência de Deus, ela é permanente. Você é um copo rachado, um vaso trincado, que tem que estar sempre recebendo algo novo aqui dentro, porque senão vai vazar tudo pela rachadura. E o que é essa rachadura? Essa rachadura é eu ter que trabalhar com pessoas que não servem a Deus, é eu ter que ligar uma televisão e me surpreender com a notícia que eu estou vendo, é eu andar na rua e ver uma criança sexualizada na sua adolescência, é eu ver uma coisa que me contraria. Isso vai roubando da gente a glória. E aí você tem que voltar de novo. Você tem que tornar ir lá orar, tornar buscar Deus, tornar subir para falar com Deus. Que dia? Hoje, amanhã, depois de amanhã, e enquanto você tiver vida. Não existe um negócio tipo servir a Deus 20 anos, acabou. Não, é enquanto seu coração estiver batendo, você tem que depender de Deus, buscar o Senhor, se humilhar, chorar na presença dEle. Porque, meus irmãos, a gente para logo. Eu estava lendo um artigo e achei muito interessante, uma coisa que eu não sabia. Você tem força. Só que a força, ela só vem quando você busca desenvolver ela. Presta atenção. Você vai para a academia. Aí você vai fazer, por exemplo, um supino reto. Você deita lá naquela prancha, o cara coloca aquele negócio lá. Aí você vai fazer só com a barra. Acho que a barra pesa 10 quilos, né? 20, 21, 22, depende da barra. Menino, e para fazer só com a barra, meu Deus do céu. Aí você olha para o lado, tem uma menininha do tamanho da Cecília fazendo com 40, fala, meu Deus do céu, tem que fazer com essa barra aqui, não é possível. Aí você vai fazendo, supino, reto. Aí daqui a pouco, você começou tremendo, assim meio que torto, daqui a pouco você cria uma coordenação motora. Aí o instrutor fala assim, não vou colocar 10 em cada barra, digamos que a barra pese 20, agora você está fazendo com mais uma anilha de 10, duas anilhas de 10, vai para 40, e você vai fazer do mesmo jeito. Meu irmão, não é outra pessoa, é a mesma pessoa fazendo com 40. Aí você faz ali. Aí daqui a pouco, aquele exercício, você já consegue fazer com 40. Aí o cara, vamos colocar mais 10 em cada, né? Mais duas anilhas de 10. Aí agora você vai fazer com 60. Dá um trabalho no começo, mas você vai fazendo. Onde que estava essa força? Onde que ela estava? A não ser que você tomou uma bomba. A não ser que você tomou uma tribolona. Né? Uma tribolona, aqui, Durateston. Isso aqui é tudo natural, não é Durateston, não. A não ser que você tomou isso. Ficou meio doidão. Mas se você está tomando arroz e feijão com macarrão, um whey protein de vez em quando, daqui a pouco você com 60 de novo. Começou assim meio capenga, porque aumentou, mas daqui a pouco, olha o seu corpo de novo, acostumando com aquilo. Daqui a pouco o professor fala, não, vamos colocar mais uma anilhazinha aí, está com 60? Vamos pôr mais duas de 10, ó. Quem sabe se dá conta? Aí vai, não, professor, vai para 80, cara, não é pesado. Não, então vamos pôr duas de 5. Aí vai para 70. Aí você vai meio capenga, daqui a pouco, 2 semanas, pode pôr as duas de 10, põe mais uma também de 5. Quer dizer, é a mesma, não teve uma transfusão de músculo, né? Não tem isso não, mas não teve nada disso não, é o mesmo. O que eu estou dizendo para você? Está aí dentro, só não puxou para fora. A inteligência está aí, a força está aí, o Espírito Santo está aí, a fé está aí dentro. É você que se amoldou ao que Calvino disse. E Calvino não tem mais nem osso. É você que se amoldou ao que o pastor fulano do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos está dizendo. Só que o cara dos Estados Unidos está vivendo um outro contexto, numa outra realidade. Não tem como você comparar Brasil com os Estados Unidos. É diferente. É muito diferente.
Ah, mas o cara lá de São Paulo, não tem como você querer contextualizar o cara que mora em São Paulo, no Alphaville, com nós que moramos em Lagoa da Prata. Você está querendo, você está de onda comigo. Aqui quem recebe um diagnóstico de fazer uma biópsia, o máximo que vai correr é para a fila do SUS ou para aquela abençoada associação ali, Chiquita Perillo. Não, o cara vai para o Albert Einstein, o cara vai para Sírio-Libanês. Você quer comparar a fé de quem está aqui na fila do SUS com fé de quem vai no Sírio-Libanês? Você está de onda comigo. Você está de brincadeira comigo. O máximo que a gente vai fazer um negócio diferente hoje é ir no posto de gasolina. Como é que chama aquele posto ali? Lagoense. Vou levar minha mulher para comer fora. Aonde? No Lagoense. Os caras vão no grill, porcão. Só para você entrar lá é 500 conto. Você quer comparar um cara desse servindo a Deus com um pé rapado igual eu servindo a Deus? Você está de brincadeira comigo. Um cara desse precisa de orar mesmo não, irmão. Orar para quê? Por que ele vai orar? Ele vai casar, ele tem casa própria, tem imóveis planejados. Eu tenho que pagar aluguel e ficar doidinho para pagar esse aluguel. E contando assim, pelo amor de Deus, podia pagar aluguel, dá num domingo. A pessoa ganha mais um dia. Então o que eu quero dizer? Tem que buscar a Deus, sabe quando, irmãos? Todo dia. Porque a glória é desvanecente. Agora olha para mim fechar. Moisés ficou com vergonha do povo ver que a glória está vindo embora dele. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu já tive vergonha de vocês pensarem que eu sou um super-homem, e eu não sou. Uma vez uma irmã falou comigo: o senhor está assim meio triste? Eu falei: estou meio deprimido, estou meio para baixo. O senhor não pode não. Eu falei: por que eu não posso? Por que eu não posso? Porque um dia eu fui num seminário, estudei um pouquinho, fui numa mesa, passei no exame e recebi um título de ovelha que pastoreia outra ovelha. Aí eu não posso? Ué, claro que eu posso. Mas o senhor mudou. Você não mudou não. Você não mudou não, Flávio. Você morava lá no Sol Nascente, você mora no Paradiso. Não mudou não? Você não mudou não, Du? Nada. Você não mudou não, Alessandro. Você continua o mesmo, Alessandro. Você não mudou não. Ninguém aqui mudou. Ninguém muda. Todo mundo está andando de Fusca. Quem não mudou está doido para mudar. Está num processo de mudança. E sabe quando essa mudança acaba? Dia que você morre. Mas vai mudar agora para uma forma tipo Munhá, né? Uma forma decadente. Busque a glória do Senhor, irmãos. Gonçalo, aquele culto que você pegou o violão aqui e chorou e tocou, acabou, já foi, já era, ficou só na memória. Tem que buscar de novo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem que buscar de novo. Aquele campeonato que você foi, Patrick, tocou o terror, já era. Se voltar lá agora, eles vão tocar o terror no você. Tem que fazer de novo. Aquele carrão que você vendeu, ganhou 50 mil em cima, acabou, já comeu o dinheiro todinho, tem que vender outro. Aquele destaque empresarial, top das galáxias, já foi, agora tem que programar outro, porque aquele lá morreu, ficou só nas fotos, só no Facebook, só no Instagram, acabou. Aquela festa de casamento bacana que você casou lá, já era, agora é outra coisa, agora tem que fazer o aniversário do casamento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então a glória, ela é sempre. Agora qual o problema de Moisés? Ficava com vergonha e cobria. Não, sou. Tem que buscar de novo, sou. Tem que ir lá de novo, sou. Tem que tornar aí de novo, ir de novo, ir de novo, ir no outro dia, e tornar aí, no outro dia vai de novo, e aí busca de novo, e chora de novo. Porque essa glória que Deus quer derramar em nós, Ele vai derramar em nós, mas nós somos vasos rachados, não seguramos água por muito tempo. Você segura um dia, 2 dias, 3 dias, no outro dia tem que buscar de novo.
E o que isso fala comigo e você? Eu tenho que cultuar, irmão, tem que ir para o culto, irmãos. É todo mês, toda semana eu tenho que estar lá, todo dia eu tenho que estar lá, gente. Eu tenho que ler a Bíblia de novo, é a mesma Bíblia, só muda a capa e talvez a versão, mas é a mesma. Quantas vezes eu já li que Zaqueu subiu na árvore e Jesus falou, desce daí, Zaqueu, e ele desceu. Eu já ouvi pregação disso um caminhão de vezes, e eu me impressiono que cada vez que eu leio ou escuto uma pregação do mesmo texto, ele fala diferente comigo. Meu Deus do céu, eu tinha dificuldade de entender que a Bíblia é viva quando eu converti, agora eu entendi, é viva mesmo, porque tem texto que fala comigo, que eu falo assim, não é possível que esse texto está falando comigo, quantas vezes eu já li esse texto e agora de novo olha ele falando comigo. Um dia eu estava lendo, para fechar aí, quantas vezes eu já li demais. Estava eu sentado na ilha de Patmos quando ouvi uma voz por trás de mim. E essa voz me dizia, vê, o que vê e ouve, escreve, e manda 7 igrejas da Ásia. E eu virei para ver quem falava comigo. E quando eu olhei, eis que era um varão, com os pés como latão reluzente, seu rosto como o sol, seus cabelos eram brancos, ele usava uma vestidura branca e um cinto talar à altura do peito. E a voz dele era como muitas águas. Quando eu vi isso, eu caí por terra e fiquei como que morto. E ele então me tocou e me disse, levanta, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de ser. Escreve essa carta. Rapaz, eu fui ler esse texto, meu Deus do céu, eu chorei lendo esse texto. Meu Deus, parece que eu nunca li esse texto. Cara, quando o João está lá, o que eu aprendo? Eu vou fechar isso aqui agora, baixa aí, bonitão. Quando o João está lá, eu penso que João estava assim sentado numa pedra, olhando as ondas se quebrarem na praia. Por que eu sei que ele estava sentado num lugar assim? Porque veio por trás dele, então não pode vir por cima da água, senão ele teria falado, veio por cima da água, veio por trás. A história diz que ele estava numa tarde, sentado, olhando. Porque quando você está triste, você fica como? Como é que você fica quando você está triste? Parado, olhando, pensando, e João estava assim. Quando ele ouviu a voz por trás dele, diz a Bíblia que ele virou para ver quem falava com ele. Ele teve essa visão que ele descreve. Ele ficou tão impactado que ele caiu como morto no chão. E a mão tocou nele, Apocalipse 1, a mão tocou nele, falou com ele. E depois o Senhor falou assim para ele, João, sobe aqui, vê como é que funciona aqui. Tudo que você vê, você vai escrever. Eu estava muito triste esse dia e eu pensei, gente, Deus está falando comigo. Vem cá, sobe aqui. Eu quero liberar uma palavra na sua vida assim, ó. Toda vez que você estiver angustiado, triste, solitário, chateado, magoado, traído, decepcionado, que você escute essa voz falando por trás de você. Dizendo para você, eu estou aqui, eu vim cá só por você. Está cheio de comandante, está cheio de gente importante, está cheio de líder, está cheio de ministro nessa ilha para comandar essa prisão, João, mas eu vim cá só por você. Que Jesus vá no seu local de trabalho só por você, que Jesus vá no seu carro, na sua viagem com você, amém? E você às vezes está preocupado e fala assim, fica tranquilo, eu estou com você. Fica de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe seu povo, que o Senhor derrame graça e alegria do Espírito no coração do seu povo, que a tua igreja sinta a presença de Deus, que a gente entenda que a glória que está no outro desvanece mesmo, o corpo muda, a cabeça, os cabelos, que os casais entendam que a glória é desvanecente, nenhuma mulher é bonita o resto da vida, nenhum homem é bonito para sempre, nenhum homem tem virilidade para sempre,
tudo em nós é desvanecente, tudo em nós acaba. Isso fala dessa necessidade que eu tenho de buscar o Senhor todo dia. Isso fala da necessidade que eu tenho de ler textos que eu já li milhões de vezes, mas que eu preciso continuar lendo, marcando, crendo, recitando. Isso fala que eu preciso continuar observando aqui os salmos, vendo as palavras em cânticos dos cânticos, uma palavra de amor entre um homem e uma mulher, e eu entendo que é Jesus e a igreja. Eu preciso estar lá no Gênesis, vendo a criação de novo. Eu preciso grifar minha Bíblia para ver no Êxodo a saída do povo de Israel do Egito e as pragas que Deus liberou sobre aquele povo. Eu preciso estar lendo a monarquia em Samuel, em Reis, em Crônicas, para ver o que esses homens fizeram para eu não fazer, e ver o que alguns fizeram para eu fazer de novo. Eu preciso ir lá no Evangelho de João e meditar nesse apóstolo do amor que fala de Jesus, que cuida de gente tão insignificante como eu. Eu preciso estar aqui vendo o Dr. Lucas falar, com seus capítulos enormes, explicando minuciosamente as coisas do Senhor. Eu preciso ir nas cartas paulinas e ver o que Paulo, na sua experiência, estava ensinando a igreja a fazer, estava relatando situações que ele viveu. Eu preciso meditar na sua palavra dia após dia, porque ela é meu alimento. Ela é meu alimento. Eu preciso me despir das teologias da vida, me despir dos tratados, das experiências que homens tiveram no século passado, e eu começar a ter a minha própria percepção, minha própria experiência, o meu desejo. É claro que é balizado numa boa interpretação, numa interpretação madura, mas eu começar a ver que Deus não faz acepção. Se Ele foi assim com Josué, Ele vai ser assim comigo. Ele falou para Josué: do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não temas, não olha para a esquerda, não olha para a direita, não retroceda. Oh, Deus maravilhoso. O tempo está passado. Tem alguém nessa noite, nessa manhã, que quer entregar sua vida para Jesus? Quer fazer um compromisso com Jesus? O que é esse convite? É para virar crente. Se você não tiver, não tem problema, mas se tiver, não quero te enganar, eu quero te chamar para ser crente em Jesus. Se existe alguém nessa noite, nessa manhã, levanta a mão. Se não tiver, também não tem problema, mas se tiver alguém que quer virar crente, quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão e nós vamos orar por você, te abençoar, orar por sua vida, para que você sinta a alegria do Espírito, para que você sinta a alegria da salvação no seu coração. Se existe alguém, dê um sinal com sua mão, nós vamos orar por você. Aleluia. Se não existe, que Deus continue fortalecendo sua caminhada, que você continue buscando a presença de Deus, e não se esqueça que a glória, ela desaparece, você tem que buscar de novo. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Deus abençoe sua vida. Organiza as cadeiras aí bonitinho, suas palmas louvam o nome do Senhor. Tem cantina, R$15 aí, ó, Ministério de Mulheres, feijoada, tá aí na saída da igreja aí.